ele destaca por causa de quê? Da sua robustez. Então ele ocupa espaço. Ele gosta de atenção. Ele é aparente, porque a sua estrutura faz com que ele seja assim. Entende? Seu cultivo não tem propósito. Seu crescimento não tem propósito. Ele cresce por crescer. Então eu estou falando de uma oliveira. É selvagem, é braba, mas é oliveira. Mas se adapta em qualquer ambiente. Nutre do que tiver, não é seletivo. Não aceita nenhum controle. É grande no tamanho e forte na estrutura. O zambujeiro, ele só tem paisagem. Ele só é bonito. Alguém já ouviu falar aqui sobre o bonsai? Já viu aquelas plantinhas que elas são modificadas geneticamente para que elas cresçam e fiquem pequenininha? É isso que eles fazem com o zambujeiro. Ele aceita ser mudado para entrar em qualquer ambiente. A genética dele é mudada para ele entrar em qualquer ambiente. Ele entra dentro da casa das pessoas para ser como objeto, como uma planta decorativa. Não tem propósito. Você está entendendo? Esse é o zambujeiro. Mas é uma oliveira. Entende? Produz até azeitona, porque a oliveira tem que produzir fruto. Ele produz azeitona também. Mas é selvagem. Ele é grande no porte, mas o seu fruto é pequeno. Ele é grande no tamanho, mas o seu fruto é pequeno. Só que, além do seu fruto ser pequeno, não tem como fazer azeite. Por quê? Eu te conto. Pergunta por quê? Porque o seu fruto é inadequado para o consumo. É uma oliveira, tem porte de oliveira, produz azeitona, mas não pode ser consumido. Por quê? Porque a oliveira de qualidade, a oliveira verdadeira, a sua azeitona tem que ter qualidade. Ela não se adapta, ela pode estar em algum tipo de ambiente, mas a sua terra tem que ser seletiva. Você pode até plantar num lugar, num país diferente, mas a terra precisa ter os nutrientes que ela se abastece. Isso torna o fruto de qualidade. Você está entendendo qual é a diferença? A oliveira boa, ela produz o seu fruto por mais de um século. A maioria delas, por mais de 100 anos. Ela pode estar envelhecida, mas ela não perde a qualidade da sua produção. Ela pode estar chegando no fim da vida, mas o seu fruto
que vivem mais de 1.800 anos e ainda assim geram novos brotos todos os dias. Não é o tempo que a torna ruim. Quanto mais tempo ela tem, melhor é o seu fruto e melhor é o seu azeite. Quando ela está no tempo da florada, ela não floresce sozinha, ela só floresce em grupo. Você olha para uma oliveira florescida, você vê aquele chumaço de flores tudo junto. Nenhuma floresce antes da outra. É junto. O zambujeiro não. Ele até floresce, mas a sua flor é separada. Entende qual a diferença? Da oliveira, nós podemos aproveitar tudo. Desde as folhas, a madeira, a azeitona faz o azeite. As suas folhas, elas têm características medicinais. A sua madeira é extraída também nutrientes para a cura de muitas doenças. Ela em toda a sua essência, mesmo morta, ela nutre. Quem é aqui que não tem azeite na sua casa? Se retirar a madeira dela, ela ainda nutre. Por quê? Porque ela nasceu para um propósito e um fim. Só que Paulo faz uma comparação agora desse zambujeiro com uma oliveira. E eu achei isso muito curioso. Por que curioso? Paulo, ele nos coloca o povo gentil como esse zambujeiro, essa oliveira braba. E ele fala que essa oliveira braba seria enxertada na oliveira boa. Só que interessante que o enxerto, ele funciona da seguinte forma. O enxerto, ele vem para ter um melhoramento genético na planta. Então, se pega uma planta boa, enxerta naquela que é ruim, e a partir do momento do enxerto, ela tem um melhoramento genético e começa a produzir frutos com mais qualidade. Mas aí, essa matemática aqui não fecha. O que Paulo está dizendo? Paulo não está falando que vai pegar o enxerto de uma oliveira boa e vai colocar no zambujeiro. Ele pega aquilo que é ruim para enxertar naquilo que é bom. Mas isso, irmãos, não faz sentido. Em que o zambujeiro vai melhorar na oliveira? Nada. Não tem benefício. É aí que entra o segredo, a intervenção de Deus. Deus, ele vai contra a natureza do homem. Quando eu falo sobre enxertar, vou explicar para os irmãos o que é o enxerto. Pegamos um pé de limão azedo. Abre-se no meio daquele limão uma fresta. E pega-se uma parte de um limão doce e enxerta ali no tronco principal. E o que vai acontecer? Ele vai começar, a partir dali, a crescer. E ele, devido ao seu melhoramento genético, por causa do enxerto, aquele pé de limão que produzia limões azedo, vai do meio para cima produzir limões doce. Mas a sua natureza do enxerto para baixo permanece o mesmo, ele continua azedo. Mas, quando
quando chega do meio para cima, o limão é doce. Isso se chama enxerto. Então eu estou entendendo que Paulo está querendo dizer que quando ele enxerta o zambujeiro na oliveira, eu entendo que a partir dali, aquela oliveira que era boa, passará a produzir frutos o quê? Ruins. Faz algum sentido isso? Perde a qualidade, exato. Só que aí eu comecei a tentar entender. Paulo fala o seguinte: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro contra a natureza, então eu estou entendendo agora que o zambujeiro é incompatível com a oliveira. Paulo está dizendo: olha, você era incompatível, mas você foi enxertado contra a sua natureza. Porque na botânica isso não faz nenhum sentido. Existe uma incompatibilidade. Só que toda árvore que é enxertada, ela deixa uma marca do enxerto. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Aleluia. Paulo diz assim: fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então eu estou entendendo aqui que aquele enxerto que foi realizado, aleluia, ele não vai sobrepor a seiva da oliveira que é boa, porque Paulo está dizendo: tu fostes enxertado contra a tua natureza, mas a seiva que vem da raiz, ela te purifica, te tornando igual. Paulo está dizendo: você que foi enxertado, até foi enxertado contra a sua natureza, mas agora que foi enxertado, tu é participante tanto da raiz quanto da seiva que corre pela árvore da oliveira. Você pode até ter chegado com incompatibilidade, mas, missionário, me explica o que isso quer dizer. Esse zambujeiro sou eu e é você. Nós éramos incompatíveis com o céu. Nós éramos incompatíveis com o corpo de Cristo. Mas aí, a graça, aleluia, abriu em Cristo uma abertura que nós fomos enxertados. Mas aonde isso acontece? Jesus estava lá na cruz. Aleluia, Jesus. Ele estava lá na cruz. E a Bíblia vai relatar que um tribuno, em João, capítulo de número 19, verso 34, vai dizer assim: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E imediatamente brotou sangue e água. Entenda que o Espírito Santo falou comigo. Que quando Jesus, fecha os olhos, imagina comigo agora. Quando Jesus estava lá na cruz, eles queriam quebrar os seus ossos.
Mas existia uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos se quebraria. Então, um daqueles soldados toma a lança e enfia a lança no lado de Jesus. Só que ali, naquele momento, eles estavam acreditando que estavam acelerando a morte de Jesus. Mas, na verdade, a lança está sendo usada como uma abertura para que eu e você fôssemos enxertados na cruz. Nesse momento, aleluia, nesse momento, aleluia, eu e você estávamos incompatíveis com o corpo dele, mas a partir da cruz, aleluia, nós nos tornamos participantes. Aleluia, aleluia, quem pode dar um glória? Aleluia, quem pode dar um glória? Aleluia. Aí, sai, jorra sangue e água. Por aquela abertura que eu e você fomos enxertados. A seiva de Cristo. O sangue de Cristo. Que nos purifica de todo o pecado. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João vai dizer, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar pela vida eterna. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Aleluia, só quem entendeu o mistério nessa noite pode ir dando glória. Aleluia, pode ir dando glória.